Está escrito assim em Mateus: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3 e o versículo de número 16. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3 e o versículo de número 16. Está escrito assim: não sabeis, pois, vós que sois de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Feche a Bíblia, coloque na cadeira, pegue na mão da pessoa mais bonita do seu lado. Se não tiver ninguém bonito aí, se atreva a vir pegar na minha mão aqui. Atravesse a faixa de Gaza, pegue na mão da pessoa que está do outro lado. Aperte a mão da pessoa com carinho até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Vieram ao lugar certo nessa noite. Vieram à olaria de Deus. Feche os olhos e vamos orar. Pai das luzes, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Te exaltamos porque o Senhor é grande. Te glorificamos porque o Senhor é tremendo. Nós estamos na sua presença porque tu és forte. O ser humano precisa de uma figura, Senhor, poderosa em quem ele possa se espelhar. Por isso nós nos espelhamos na sua majestade. Tu és o monarca dos monarcas. Por isso adentramos este santuário em busca de um milagre nesta noite. E eu tenho certeza que o milagre já está pronto, estampado na mão dos seus anjos, que daqui a pouco descerão sobre este lugar e entregarão na mesa do seu povo aquilo que eles carecem e necessitam. Antes de começar a pregar, ó Pai, eu lhe faço os dois pedidos que costumeiramente faço. O primeiro pedido é esse: que ao redor deste templo, num raio de 5 quilômetros quadrados, onde houver um demônio alojado, um espírito desencarnado que tem em mente destruir o povo de Deus, eu dou a estes espíritos 5 segundos para desaparecerem do Bom Retiro e da cidade de São Paulo. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da glória do Senhor, que há de se manifestar aqui entre nós de uma maneira forte e poderosa. Deus, eu ainda te faço um segundo pedido. Se ainda tenho crédito no céu contigo como pregador da sua palavra, abre a porta do seu santuário sobre nós agora, e manda do céu para a terra, descendo através daquela escadaria que Jacó enxergou no meio do deserto, enviar os seus anjos para estarem aqui. Envie anjos da categoria dos serafins. Palavra serafim significa aqueles que ardem em fogo. Portanto, manda anjos de fogo estarem aqui nesta noite. Eu quero 2 aqui nesta tribuna, uma à minha esquerda, outro à minha direita. Quero 2 na entrada da igreja e 4 anjos esparramando brasas de fogo no meio deste povo agora. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele, Senhor, mas renova com muita autoridade. Tu não precisas da minha ajuda para curar. Tu não precisas da minha ajuda para batizar com o Espírito Santo. Tu és Deus, tu és onipotente. Então mostra a sua onipotência nesta noite. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho. Amém e amém. Antes de se assentar, levante um dedo de profeta para cima comigo. Aponte o dedo no nariz do seu irmão e diga para ele: não se escandalize com o culto hoje, porque há uma unção encaminhada para esse lugar. Diga: daqui a pouco você ouvirá o barulho de ondas que vão se quebrar aqui nesta praia. Pegue aquilo que for possível e volte para casa cheio da glória do Senhor. Aplauda o Rei Jesus, glorifique a Ele e tome o seu assento para a honra e glória do Pai. Aleluia.
Glória a Deus. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, noiva do Cordeiro, simpatizantes desta fé pentecostal linda, amados obreiros que estão na minha retaguarda, irmãos de diversas denominações, mas que pertencem ao mesmo corpo sagrado de Jesus Cristo, Deus hoje nos conduzirá no tapete da sua revelação e nos levará na profundidade que você e eu suportarmos para dentro das águas do seu poderoso rio. Eu estava questionando a Deus sobre o que deveria pregar esta igreja nessa noite, sobre o que deveria falar, sobre que revelação o Senhor gostaria de me usar, e o Senhor soprou no meu ouvido uma frase que eu a transformei no tema desta mensagem. Não se assuste, se prepare aí para uma viagem muito linda hoje, só de ida para dentro do coração de Deus. O título da mensagem é esse: Deus dentro do barro. Diga para o seu irmão: Deus dentro do barro. Pergunte para ele: é possível? Dê mais um grito de glória a Deus para eu continuar a pregar. Pois bem, amados em Cristo Jesus, eu li 2 textos da Bíblia. O primeiro texto no livro de Mateus, que traz a recordação, a memória de uma palavra profética que saiu da boca do profeta messiânico, que era Isaías. Isaías era um homem que tinha intimidade com Deus. Sempre tento explicar isso àqueles que me ouvem, que o profeta não era um homem comum. O profeta e o sacerdote tinham ministérios parecidos, mas diferenciados. Ambos trabalhavam para o mesmo patrão, ambos trabalhavam para Deus. Mas a diferença entre o sacerdote e o profeta é que o sacerdote ouvia o povo e falava das lamúrias do povo a Deus, e o profeta ouvia Deus e falava para o povo os pensamentos de Deus. O profeta, portanto, tinha uma intimidade maior. Se você estudar a vida dos profetas maiores ou profetas menores da Bíblia Sagrada, você verá que eram homens que tinham uma vida diferente, até mesmo parecida com uma clandestinagem. Alguns deles viviam num ato profético isolados. Eles ficavam no meio de uma solidão que era muito particular deles, e eles emprestavam a Deus os seus ouvidos, o seu coração. E eu não tenho dúvidas nenhuma de que o profeta era o único amigo que Deus tinha, era a única pessoa que era sensível a ponto de ouvir a sua voz. E o profeta Isaías foi o que escreveu o livro mais conhecido, um livro que é reverenciado tanto pelos cristãos como pelos judeus. Os judeus amam o livro de Isaías. E apenas a título de curiosidade, para aqueles que gostam de fazer algum apontamento, o livro de Isaías, ele é bem uma pequenina Bíblia. Parece uma Bíblia no estado diminutivo dela. A Bíblia protestante tem 66 livros, sendo 39 livros do Velho Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Os primeiros 39 livros falam da história de Israel. Os 27 posteriores livros falam da história de um novo Israel, que é a igreja do Senhor. O livro de Isaías, ele tem 66 capítulos. Também está dividido em 2 tempos. Os primeiros 39 capítulos de Isaías, o Senhor fala do seu pensamento acerca do coração da sua nação. Mas os 27 posteriores capítulos, o Senhor fala sobre um tempo de renovação, de restauração, em que a terra voltaria a manar leite, a manar mel. E isto apontava, é claro, para a noiva do Cordeiro. Quando Isaías, assistido a Deus através de uma espécie de luneta profética, tendo intimidade com Deus, emprestou a ele o seu coração, Deus revelou a ele como é que o ato da salvação seria consumado. O Senhor explicou a ele como é que ele viria a esta terra. Todos nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, que a terra é um reino dos homens. O Senhor criou Adão, colocou ele no Éden, e após ter criado, o Senhor deu a ele uma palavra de autorização máxima, uma palavra imperativa. O Senhor disse a ele: dominai a terra e sujeitai-a. Quando Deus disse a Adão: sujeitai a terra e dominai-a, o Senhor estava arrancando da terra os seus firmamentos e dizendo: a terra é um reino do homem, porque ela é um reino material. Só pode reinar na terra ou sobre a terra aqueles que têm um corpo físico. Todo e qualquer espírito desencarnado está de maneira legal simplesmente proibido de estarem aqui neste mundo.
Nenhum espírito desencarnado tem legitimidade para habitar nesta terra. Juridicamente falando, a terra pertence ao ser humano, pertence a mim e pertence a você. O problema é que muitos de nós não conhecem esta verdade, por isso vivemos e levamos uma vida aquém da realidade e vivemos uma vida subhumana. Mas depois que você ouvir esta mensagem hoje, você vai pisar na terra e vai acreditar que onde a planta do seu pé pisar, o Senhor dará a você por herança. Quem acredita nisso, erga a mão para cima e dê um grito de glórias ao nome do Senhor Jesus. A terra então pertencia a nós, aos seres humanos. E o que aconteceu na história? Aconteceu que Satanás encontrou uma maneira de entrar na terra. Ele habitava no reino do céu, foi expulso lá de cima, e a terra também não era dele, porque Deus fez para nós. Eu quero hoje dizer aqui uma palavra que eu quero que você nunca mais esqueça. Satanás é um pobretão, ele é um miserável, é um pé rapado. Satanás não tem nem onde cair vivo com de lá morto. Todas as vezes que você ver ele prometer alguma coisa para alguém, escreva isso nas tábuas do seu coração. Ele é o pai da mentira. Estando ele no deserto, esperou Jesus ficar fraco da mente e do corpo depois de 40 dias de jejum, e o infeliz chegou diante de Jesus e disse: se tu dobrares o joelho e me adorares, eu te dou todos os reinos do mundo. Eu imagino Jesus dando só uma olhadinha de olho, de canto de olho para ele, assim: vai me dar o quê se você não tem nada? Eu sou o dono do ouro, sou o dono da prata, sou o dono do universo. Dá para entender isso? Então eu quero que você entenda que Satanás, ele se apossou de coisas que você tem e que não pertencem a ele, só estão na mão dele porque você não sabia da autoridade que tinha. Depois dessa noite você vai ver que Deus pode habitar dentro da sua vida. Você vai resgatar tudo aquilo que te foi roubado. Eu profetizo em nome de Jesus que virá com juro, com correção monetária, e todos os demônios que perturbam a sua vida vão ter que começar a arrumar as malas já, comprar uma passagem lá para os quintos dos infernos, porque a terra lhe será dada. Quem acredita nisso, explode a alma adorando ao Senhor. Ouça-me. Sabendo Deus e sabendo o diabo que a terra pertencia ao homem, Satanás arrumou uma maneira legal de entrar aqui. E o que é que ele fez? Se apossou de um corpo. Nós sabemos que para entrar no Éden, ele não podia entrar em espírito, porque a terra era do homem. Para entrar no Éden e enganar Eva, ele teve que se apossar do corpo de uma serpente. A primeira sessão espírita de encarnação do mundo foi ali. Ele se apossou do corpo da serpente, enganou ela, tomou conta da mente dela, e ele se fez legal na terra, porque a terra é um reino material. Enganou Eva, que enganou Adão, que tentou enganar a Deus, e foi aquele chororô lá dentro do Éden. Acontecendo isso, o que é que fica? Como fica o projeto inicial de Deus? Como ficou então os pensamentos do Altíssimo? Satanás dava gargalhadas pelo canto do Éden, dizendo: eu consegui destruir os pensamentos de Deus. O infeliz só se esqueceu de uma coisa: que Deus não é criatura, Deus é criador. Amados, aqui eu tenho uma revelação linda para lhe dar. Deus sabia de tudo o que ia acontecer, e se ele permitiu que acontecesse, era para que o seu projeto fosse maior, fosse mais engrandecido. Eu quero que os demônios que estiverem porventura aí de ouvir em pé, tentando ouvir, saibam que nós cremos que Deus está no controle de tudo. Deus sabe o que acontece. Cada coisa que acontece na minha vida e na sua é permissão dele. Ou ele permite ou ele manda. Na vida do crente, Satanás não pode meter o dedão dele, porque ele está impossibilitado. Eu e você somos propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Todas as vezes que Satanás tenta se aproximar de ti, ele vê uma faixa invisível no seu peito: propriedade de Jesus, aqui ninguém toca. É por isso que você tem que adorar ao Mestre. Pois bem, sabendo disso, Deus já havia arquitetado todo o plano, todo o projeto. Eva está chorando num canto, Adão está com aquela cara de boi sonso no outro, a serpente está lá, jururu, e o diabo morrendo de dar risada. E Deus chega no Éden. Deus poderia ter interferido, mas ele não interferiu por causa da sua palavra. Deixa-me lhe dizer uma coisa, e que fique isso bem claro: se tem uma coisa que Deus não pode fazer, é bulinar com aquilo que ele deixou escrito.
Deus não pode ultrapassar os limites da sua palavra, não porque Ele não tenha poder, mas porque Ele é fiel naquilo que Ele fala. Está entendendo isso? Deus não interferiu naquele momento ali, porque Ele próprio se sujeitou à lei que Ele estabeleceu. A terra era um reino material, era um reino do homem, só o homem estava legal aqui. O diabo entrou pela janela, ele não entrou pela porta, ele entrou pela janela, ele arrumou um subterfúgio e entrou na terra no corpo de uma serpente. O dia em que Deus entra pelo Éden e descobre toda aquela situação, e vê Eva chorando, vê Adão chorando, vê a serpente caminhando por ali, subindo em cima das árvores, e o diabo rindo, Deus chega e diz a eles o que foi que aconteceu, e todos nós sabemos a história. Adão confessa, dizendo, mas antes de confessar ele jogou a culpa na mulher ainda para ajudar. E depois Deus olhou para toda a situação, começou a interferir naquele momento. A minha Bíblia diz que Deus chamou os três que estavam envolvidos diretamente no problema e deu para cada um deles uma sorte de coisas para realizar. Deus deu uma punição a eles. Para a mulher, o Senhor disse, a partir de hoje sentirás dores ao ter filho. Para o homem, o Senhor disse, você vai ter que trabalhar muito e do suor do seu rosto você vai sobreviver. Para a serpente, o Senhor disse, eu vou arrancar suas pernas e os seus braços. A partir de hoje, você vai rastejar sobre o seu ventre. Eu creio que até então a serpente era um animal parecido com um macaco, alguma coisa assim. Para o diabo se apossar do corpo dela, neste dia o Senhor arranca a locomoção dela natural e faz ela se rastejar no meio da terra. Quando o Senhor acaba de dar toda essa história, acaba de liberar sobre eles as suas punições, o diabo vai saindo pelo um canto, isto eu acredito. O Senhor ora para ele e diz, agora aguarde aí, Satanás, porque a minha conversa agora é com você. Eu imagino o diabo dizendo, não, o senhor não tem nada que conversar comigo, porque eu destruí o seu projeto, eu acabei com a sua história. Eu imagino o senhor dizendo, como é que você vai acabar com o projeto daquele que é o arquiteto do universo? Me explica. Você acha que você pode me enganar? Você acha que pode me surpreender? Eu sou Deus. Eu imagino o senhor dizendo, eu imagino Deus dizendo assim, se Deus fosse mineiro, ele ia dizer assim para o diabo, enquanto tu vem com a farinha, eu já estou com o angu pronto, seu infeliz. Eu tenho controle do universo na palma da minha mão. Que coisa linda. Na sequência acontece assim, Deus olha para ele e diz assim, você acha que você fez uma coisa muito grande, não é? Você só está aqui porque você burlou a lei. Você é um infeliz desonesto para sempre. Você entrou aqui de maneira ilegal, encontrou um corpinho de uma cobra para entrar e entrou aqui. Eu imagino Deus dizendo, você acha que eu também não podia ter entrado aqui? Eu sou espírito, mas eu podia ter entrado no corpo de um macaco, no corpo de um elefante. Eu podia ter entrado aqui, interferido na história, mas eu imagino o Senhor dizendo, eu tenho elegância, eu sou um gentleman, sou um cavalheiro. Eu não vou aonde não sou convidado, eu não entro pela janela. A hora em que eu entrar pode demorar 1 ano, pode demorar 1000 anos, pode demorar 4000 anos, mas quando eu entrar, eu entro pela porta, porque eu sou o Senhor. Eu creio que o diabo não, o que o senhor quer dizer com isso? Eu imagino Deus dizendo, eu vou dizer o que é que eu quero dizer. Eva, vem cá. Lá está Eva gritando, chorando, esperneando. Deus, agora não adianta mais, para de chorar, vem cá. Para de chorar, vem cá, agora não adianta mais. Adão, limpa os olhos da sua mulher. Está lá os dois, moadinho num canto, e Deus olhando para o diabo dizendo, olhe para cá, Satanás. Foi essa mulher que você tentou, não foi? Foi ela que você destruiu? Pois bem, Eva, vem cá. Eu imagino meu Deus colocando a mão no ventre dela. Aleluia. E dizendo, eu não entro pela janela, eu vou entrar pela porta. O meu espírito não cabe dentro de um animal irracional. A hora que eu entrar vai ter que ser dentro de alguém que é racional. Da semente dela vai nascer um. Eu vou estar dentro do corpo dele, e então vou esmagar a sua cabeça, porque você não pode nada. Ei, olhe para cá. Depois desse dia, Satanás nunca mais dormiu. Do lado da cabeceira da cama dele, se é que ele tem cama, deve ter uns 500 caixas de Lexotan, aqueles remédios para ajudar a pessoa a dormir. Porque depois desse dia em diante, toda mulher que engravidava, um demônio ia lá e falava, está grávida a mulher ali. Ele falou, será que é dali que vai sair a semente que vai esmagar a minha cabeça?
Depois, amado, Satanás ficou atormentado 4.000 anos. Você acha que é só ele que atormenta? O meu Deus tem um poder maior do que o dele. Ele não dormiu, ele não conversou, não bebeu água, não se alimentou direito durante 4.000 anos, porque todas as vezes que uma mulher ficava grávida, um demônio chegava a mais uma, engravidou ali. E eu imagino, fique lá do lado dela e vê se essa criança que vai nascer é diferente. E um belo dia, o meu Deus resolve explicar como é que ele viria ao mundo. Ele toma a boca do profeta Isaías, e o profeta Isaías começa a gritar. Primeiro Isaías olha para o povo e diz assim: olha, assim diz o Senhor, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e colocarão nele o nome de... Não ouvi, quero ouvir de novo de... Acotovela o sermão, diga para ele: abre essa boca, abençoado. 1, 2, 3, de... Que significa... Aqui está a revelação dessa noite. A palavra Emanuel não significa apenas Deus conosco. Ela é uma palavra tríplice. São 3 palavras juntinhas uma na outra. Na semântica da palavra, ao trazerem ela para a língua portuguesa, ela perdeu um pouquinho da sua essência. A palavra Emanuel não significa apenas Deus conosco. São 3 palavras: Em-man-el. Em-man-el. Daí a junção Emanuel. A palavra in é dentro. A palavra men é homem, corpo, barro. A palavra el é Deus. Se você traduzir ao pé da letra, é Deus dentro do barro. O Senhor estava dizendo ao diabo como é que ele viria. Ele disse assim: eu, o Deus eterno, vou entrar na terra de forma legal, dentro de um corpo de barro. É aqui que a ciência se atrapalha toda. É aqui que os homens que não têm cultura religiosa se embasbacam. É aqui que os filósofos e que até os teólogos modernos da pós-libertação ficam atormentados e atribulados, porque não dá para conceber um Deus que criou o universo pela força do seu poder e sustenta o universo pelo poder da sua palavra. Como é que ele, sendo tão grande, pode caber dentro de um corpo de um homem? O que eu vou falar aqui agora vai começar a arrepiar e vai começar a arrancar alguns tipos de reações de dentro de você, mas não se assuste. Quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte para ela: você é crente? Diga: você é salvo em Jesus Cristo? Pergunte a outra que está do seu outro lado, diga: você é salvo em Jesus, tem certeza? Vire a cabeça e pergunte para que está atrás, diga: você tem certeza que é salvo? Aqui está na frente, eu quero que você mexa com todo mundo. Então olhe para mim e vou lhe dizer: não se assuste, mas esse pedaço de carne que reveste esses ossos que estão aí do seu lado são exatamente a morada do Deus eterno que fez os céus e que fez a terra. Eu penso em Deus e tento caminhar pelas páginas da sua revelação desde que o Senhor escolheu Abraão para sair da terra de Ur dos Caldeus e deu a ele uma palavra profética dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando o Senhor faz esta promessa e a nação começa a crescer na terra, passamos pelo nosso irmão José, que fez um bom trabalho no Egito, mas o faraó que se levanta depois da morte de José não sabia nada sobre a aliança judaica entre os judeus e os egípcios. Então ele começa a oprimir a nação de Israel. Centenas de anos Israel fica aprisionado dentro do deserto, dentro do Egito, até que o Senhor levanta um libertador que era Moisés. Quando Moisés atua como um grande ministro de Deus, como um interlocutor do céu à terra, liberando sobre o Egito aquelas pragas pela unção de Deus. Quando ele tira o povo lá do meio do Egito e caminha com eles a Canaã, passando por dentro do Mar Vermelho, quando eles estão no meio do deserto, já caminhando com o Senhor há algum tempo, os céus percebem que o povo encontrou uma dificuldade para adorar a Deus. O Deus que Abraão adorava, ele adorava em espírito. Ele fazia com Deus um ponto de encontro em todo e qualquer lugar. Mas a nação de Israel passou muito tempo dentro do Egito. Os anos que eles passaram lá, dezenas até centenas de anos, fez com que Israel trouxesse sobre eles um pouquinho do sentimento dos egípcios. Israel só conseguia adorar aquilo que eles viam. Assim como os egípcios adoravam a deuses como o deus Anubis, que era metade homem e metade cachorro. Assim como eles adoravam
adoravam a deusa Íris, a deusa Ísis e outros pseudos deuses do mundo antigo. Eles tinham templos, gigantescos templos, como eram até mesmo as pirâmides onde eram enterrados os faraós, que eram tidos como deuses, como uma linhagem divina. Israel ficou muito tempo dentro do Egito e eles começaram a encontrar dificuldades no deserto para adorar a Deus. Eles não sabiam de que forma adorar a Deus. Eles haviam esquecido a maneira como Abraão adorava. Abraão era um crente que, se tivesse no século 21, ele seria muito bem posto aqui, porque onde a alma dele carecia, ali ele fazia um altar para adorar a Deus. O crente inteligente tem que entender que ele não pode adorar a Deus somente dentro do templo, porque o templo, muitos templos não estão abertos 24 horas por dia, e o homem moderno trabalha muitos dias no meio da semana, e às vezes somente um dia por semana viemos à igreja. Nós não podemos esperar chegar na igreja para adorar a Deus. Abraão serviria muito para estar conosco aqui, porque a minha Bíblia diz que ele adorava no deserto, ele adorava debaixo de árvore, ele adorava na penha, ele adorava no carvalho, porque ele sabia que onde ele estava, os olhos de Deus estavam impregnados sobre ele. Eu quero aqui liberar sobre você uma palavra muito antiga que eu aprendi com os meus pais na fé. Não importa onde você esteja, pode ser dentro do banheiro do seu trabalho, pode ser dirigindo o carro, pode ser dentro de uma reunião informal, pode ser na escola. Há uma porta aberta no céu diante de você. Se você dobrar o joelho no meio do deserto, ou melhor, reclinar o corpo cansado, não tiver um travesseiro para reclinar a cabeça, e colocar uma pedra sobre a sua cabeça, ou melhor, sob a sua cabeça, e começar a chorar e a falar com Deus, fique tranquilo, uma porta se abrirá no céu, uma escadaria vai chegar diante de você, anjos subirão e descerão ao seu lado, porque você não é natural, você não é comum. Por isso nós não precisamos da ajuda de nenhum tipo de pseudo santo. Eu não preciso da ajuda de São Jorge, nem do cavalo dele, não preciso da ajuda da Santa Biroqueta do Norte, não preciso da ajuda de Cosme e Damião, não preciso da ajuda de Ibegi ou Molu, não preciso da ajuda de Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira. Eu tenho acesso direto com aquele que fez os céus e a terra. Você está entendendo? É por isso que você é crente. Abra sua mente, transcenda nessa noite. Você não é natural, mas nesta época Israel se esqueceu de como adorava a Deus. E sabe o que é que Deus fez? Deus teve que dar uma ajudazinha a eles. O Senhor teve que ajudá-los a adorar. O Senhor chama Moisés para uma conversa, e eu imagino Moisés dizendo: Pai, o povo tem dificuldade em te adorar, eles só conseguem adorar aquilo que eles veem, eles precisam de um ponto de encontro contigo. Aí o Senhor dá a Moisés então as coordenadas do tabernáculo, sobre o qual nós pregamos na semana passada aqui neste lugar. O tabernáculo era um templo móvel, era um templo desmontável. Eles montavam e desmontavam. A nuvem da glória do Senhor era quem dizia para onde o templo deveria ir ou para onde o templo deveria não ir. A nuvem parava, o templo parava, a nação parava e erguia um templo. A nuvem começava a se mover, desmontavam o templo e levavam embora. Este foi o primeiro santuário que houve aqui para que o povo de Deus pudesse adorar. Quando Israel chega na terra prometida, o Senhor suscita no coração de Davi uma vontade imensa de ter um templo, porque o povo ainda tinha dificuldades de adorar. Davi, ele alicerça com o coração o desejo do templo, mas o Senhor o proíbe de fazer o templo, porque a mão dele era manchada de sangue, e o Senhor repassa a função para Salomão. Salomão então teve a oportunidade e a graça de levantar a Deus o primeiro templo fixo da história do povo judeu e da nossa fé, porque o judaísmo e o cristianismo acabaram se confundindo por um tempo. Naquele templo, um templo majestoso, magnífico, ele foi inaugurado com um poder pentecostal. Pastor Marco, no Velho Testamento ninguém falava em línguas. Como é que o senhor fala que o templo foi inaugurado com o poder pentecostal? Porque a minha Bíblia diz que enquanto os sacerdotes cantavam, ou melhor, os levitas cantavam a Deus, tangiam seus instrumentos, a nuvem da glória de Deus entra dentro do templo, e a Bíblia diz que era tanta unção lá dentro que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé diante do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Um templo só presta quando a presença de Deus está dentro dele. O que eu conheço de igrejas por aí que são belas, são bonitas, são catedrais, milhares e milhares de
reais gastos com oferta dos crentes, com exploração de alguns, e você entra lá dentro, é pompa, é magnitude, são cores belas, cheio de informática, o som é de primeira, mas infelizmente a graça de Deus não está mais lá dentro. Você entra lá dentro frio e sai congelado. O pastor lá é muito bem preparado em ciências, em humanas, em exatas, sabe muito bem falar vários idiomas, conhece a teologia de cor e salteado. Quando ele fala, enche a sua cabeça, mas quando ele fala, não toca o coração. Templos que são parecidos com o santuário de Salomão são grandes, mas não tem aquela graça lá dentro. Em contrapartida, eu conheço igrejas pequeninas, conheço igrejas tão simples que nem um som desse caberia lá dentro. São cenáculos, não são belos como o santuário de Salomão, mas para entrar lá dentro você tem que tirar o sapato, porque é terra santa. A graça, a glória do Senhor está dentro daquele lugar. A minha vontade e o meu desejo era que a igreja do Senhor regressasse um pouquinho no tempo, para voltarmos a fazer como a igreja fazia. Hoje ainda eu ouvi uma reclamação de uma ovelha que dizia: pastor, eu congrego numa grande igreja, mas sinto falta do afago do pastor. Pastor é para pastorear ovelha. Eu sou pastor por causa da nomenclatura e da hierarquia da igreja, mas eu não me sinto um pastor, porque eu não tenho como pastorear um rebanho. Eu sou um evangelista, atuo na área profética de Deus, mas quem é pastor, quem tem um rebanho, tem que cuidar da igreja. E uma igreja gigante, como é que você vai dar atenção à igreja? Oxalá que voltássemos naquele período da igreja e a igreja não fosse transformada em uma mega empresa, onde as pessoas olham muita gente e não vê qualidade. A quantidade é que bate a porta, porque a arrecadação vai ser maior, porque dá mais status, dá condição até de eleger uma pessoa. Deixa-me lhe dizer uma coisa: ovelha que não tem pastor acaba perdendo até o caminho do seu curral, o caminho do seu aprisco. Por que é que você acha que tanta gente vem aqui na segunda-feira ouvir esse pregador com essa voz de taquara rachada, que é até ranzinza? É porque quando entra aqui, ele reflete sobre a vida da fé que teve e encontra pelo menos um capim verde e um pouquinho de água cristalina. Eu quero que você entenda e comece a orar pela sua igreja. Não quero que a igreja deixe de crescer, não quero que a igreja não seja grande como esta aqui. Você precisa que toda a sua igreja, o ministério tem que entender que ovelha tem que ser pastoreada. Nós não devemos olhar para a igreja e ver nela apenas como uma fonte de renda para nós. Devemos olhar para a igreja e sentir por ela o amor que Jesus Cristo sentia. Uma vez tentaram transformar Jesus em popstar, tentaram transformar Jesus em artista. Jesus estava pregando, umas mulheres começaram a gritar, queriam que seus filhos fossem abençoados. Os discípulos não queriam, deixaram falar para as mulheres: parem de gritar, não atormentem Jesus. Jesus parou e disse: o que é que está acontecendo aqui? As mulheres querem te importunar. Jesus disse assim: ó, shut up, calem a boca, ninguém aqui quer me importunar não. Essas mulheres querem serem abençoadas. Para isso eu existo, para isso eu vim aqui. Eu sou o pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Trazem as mulheres aqui, abraçou-as, beijou-as. Este é o exemplo fiel e digno do pastor de ovelhas. Se você tem um pastor que é estrela, se você tem um pastor que não lhe dá atenção, comece a orar para Jesus consertar o coração dele, porque ele vai ter que dar conta da sua alma diante de Deus, vai ter que mostrar a Jesus o que é que ele está fazendo. Eu quero que você entenda que o santuário de Deus não é uma casa de espetáculos, não é uma casa de shows. Aqui é um aprisco. As palavras que eu falo tem que fazer sentido, as palavras que saem daqui tem que mudar vida, tem que trocar. Se você tem estado na sua igreja, a palavra entra aqui e sai por aqui, comece a orar. Você está à beira de morrer espiritualmente. Eu creio em ressurreição. Eu profetizo que haverá uma mudança nos púlpitos da igreja. Profetizo que a oração dessa igreja trará de volta a verdadeira vontade de sentirmos a glória do Senhor. Será que eu tenho alguém que acredita nisso aqui, que pode erguer a mão para cima e dar um belo grito de glória a Deus? Ah, pastor Marco, mas isso aí é uma questão de dom. O senhor tem um dom, o outro não tem. O senhor tem tempo para se preparar, o outro não tem. Problema dele. O homem tem que ter caráter. Você não tem tempo para preparar uma mensagem e não tem um dom para preparar uma mensagem e dar ao povo uma mensagem que preste, não aceite a consagração do homem. Pegue a carteirinha e entregue ela lá no púlpito da igreja. Eu não presto para isso, porque quando eu falo daqui eu estou transmitindo vida.
Eu conheço gente que entra na igreja debilitado e sai aleijado, porque não tem graça. Aí sabe o que os crentes fazem? Vão ter que fazer hora extra na igreja dos outros. Sai daqui, vai fazer hora extra na igreja universal, vai fazer a corrente não sei do que ali, vai lá na igreja Jesus Cristo foi ali, já volta. O crente fica parecendo um chuchu, onde vai pega o gosto. Jesus Cristo quer lhe dar hoje uma essência de graça, uma palavra revelada na autoridade. O problema não é esse, o problema é que falta interesse, falta graça, falta intimidade com Deus. Eu sou um matuto da roça. A primeira vez que eu comi na casa de um granfino foi uma tribulação. Cheguei lá, a irmã disse assim: pastor, me convidaram para almoçar. Eu cheguei, não senti cheirinho de comida. Eu falei, me deu desespero. Mas nós vamos jejuar, é? Não, pastor, a comida é pré-pronta. Eu falei, que desgraça é essa, Jesus? Ele falou, não, é tudo em saquinho, já pré-cozido. A gente põe ali no micro-ondas, né? Porque eu nem sabia o que era isso. Tanto é que eu passei uma vergonha por causa desse tal de micro-ondas, que sou Jesus. Isso aí porque não era você. Eu do meio da roça, todo metido, cheguei num pastor, depois que eu fui na casa desse infeliz, desse irmão. Cheguei no pastor, o pastor estava com um terno bonito, eu quis fazer um elogio. Eu falei, pastor, esse seu terno de micro-ondas é bonito. Ele olhou para mim e disse, não seria microfibra? Até decorar foi diferente. O outro eu falei que era fibra ótica. Esse seu terno de fibra ótica é lindo, majestoso. Aí a irmã fez a comida e botou na mesa. Irmão, a comida era bonita. Oh, comida miserável. O arroz parecia arroz vaticano, papa, arroz carnavalesco em bloco. A carne era bonita, só por fora estava coradinha por dentro. Eu espetava o garfo assim, mu. Aí eu comi, né? Não tinha outra coisa para comer. Na hora de dormir, fui dobrar meu joelho, fui orar. Eu agradecendo a Deus, o Espírito Santo veio falar comigo, porque ele também, ele sabe que eu sou matuto. Ele veio falar comigo, e aí, gostou da comida? Eu falei, desceu. Ele falou, então me fala de uma comida boa. Eu falei, daquela que a minha mãe fazia lá no fogão a lenha. Um feijão que demorava 45 minutos para cozinhar ele. Um arroz com suã e um ovo frito. E uma salada de alface. Eita. Era simples, mas dava sustância. Era gostosa. E eu falei, Jesus, o que o senhor quer dizer com isso? Ele falou, assim é a minha igreja. A igreja está muito moderna. As mensagens são fabricadas em micro-ondas. As pressas são pré-cozidas. Aleluia. Para ti, Jesus. Feita de qualquer jeito, como se a igreja fosse qualquer uma. Você não sabe o temor que eu tenho quando subo aqui. Até hoje, depois de pregar já em milhares de lugares, milhares de igrejas, todas as vezes que eu venho para o culto, os meus amigos que me acompanham sabem disso, me dá um frio na barriga, eu fico tenso. Eu digo, Deus, o que eu vou falar à sua igreja? Porque quando eu olho para cá, eu não vejo homens e mulheres, eu vejo uma noiva ataviada, que precisa estar bem alimentada, corada para encontrar um noivo. Agora cá para nós, fala para mim como é que está na sua igreja. Os crentes estão anêmicos, as pessoas estão vazias, precisam de uma transfusão de sangue urgente. É por isso que está escambando tudo para o lado da liberalidade descontrolada. Vale tudo. Vale homem dançar com homem, mulher dançar com mulher, vale tudo. Aí um pregador que fala verdades, as pessoas vão, terminam uma reunião, vão lá para outra reunião e cortam a cabeça dele fora.
Tem que falar e falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Vieram falar comigo, eu disse aqui semana passada, você tem que mudar o seu jeito, tem que ser mais light. Eu falei, light é Satanás. A igreja precisa de uma coisa que levante ela. Na hora de voltarmos a fazer o alimento da igreja no fogão a lenha, gastarmos tempo nisso. Pastor, a igreja não precisa de uma comida nova. Não, a igreja precisa de uma comida antiga, mas com tempero novo, sabe? A essência não pode desaparecer. Israel tinha dificuldade de adorar a Deus, por isso Deus teve que fazer com que o homem criasse um templo. Só que aí de repente o templo ficou mais importante do que Deus. Puxa, isso aqui dá mais uma hora de mensagem, meu Jesus. É coisa que a gente não prepara, vem na hora, irmão. Quantos lugares o templo é mais importante do que aquele para quem o templo foi feito? Fale para mim. Eu conheço crentes que são capazes de brigar por causa da sua igreja, são capazes de matar por causa da sua fé, mas são incapazes de liberar um perdão para o irmão que está mais fraco. São incapazes de estender a mão para aquele que está caído. Maragachuri cantorevasuri. Como o templo ficou mais importante do que Deus, eu disse assim, é assim, então destrói o templo. E o templo de Jerusalém já foi destruído por várias vezes. Do templo de Salomão, chegamos no templo de Zorobabel, que era um pouquinho menor, não tinha tanta graça, não tinha tanta glória. Mas o Senhor disse que se houvesse simplicidade no coração deles, a glória do segundo templo seria maior. Não a glória da estrutura, não do ouro, não da prata, não do marfim, mas a essência que habita dentro dele, entende? No templo de Zorobabel, chegamos no templo de Herodes, magnífico. E o meu Jesus passou lá perto, e os judeus batiam no peito e nós temos um templo para adorar a Deus. Jesus disse assim, olha, destrua este templo e em 3 dias eu vou reconstruir ele. Eles quiseram matar Jesus por causa disso, e eles nem sabiam que Jesus não estava falando daquele templo. Jesus estava falando do maior templo que Deus havia feito. Aí vem Paulo, o que sintetizou a fé cristã, e ele vem e explica, gente, só existe um templo onde Deus habita, porque a minha Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Está entendendo? Isso aqui é mera estrutura. Só existe um templo onde Deus habita, e não é o grande templo da Igreja Universal no Rio de Janeiro, lá na suburbana. Não é o magnífico templo que a Deus de Amor acabou de construir aqui. Não é um templo gigantesco de Cuiabá, dado a Assembleia de Deus para 22.500 pessoas sentadas. Tampouco é o templo do pastor Poyangishu, hoje David Yangishu, na Coreia, que tem mais de 1 milhão de membros. Não, o maior templo não se chama templo de nomes de igrejas, não é Assembleia de Deus, Deus de Amor, nada disso. O maior templo se chama Pedro, João, Tiago, Marco, Maria. Você está diante de um templo de Deus, olha aí, você vai ver. Estou vendo templos de Deus aqui. E a nuvem da glória vai começar a descer, porque Deus habita dentro de templos de barro. Deus está dentro do templo de barro. E para Ele habitar aqui custou muito caro, senhoras e senhores, muito caro. O homem, quando foi criado, ele foi criado já para ser um templo, só que ele acabou pecando. Quando ele acaba pecando, a minha Bíblia diz que o Senhor chamou Noé e disse, o meu espírito não vai ficar mais com o homem. Gênesis 6, 7, 8. O Senhor tirou o Espírito Santo da terra e levou ele para o céu. E de lá para cá foi uma investida tremenda. Todo homem sem o Espírito Santo era um animal, era uma coisa horrível. Nós temos Nimrod, poderoso caçador diante de Deus.
Lemos a história dele nos escritos dos judeus, descobrimos que ele matou a mãe, casou com ela, ou melhor, matou o pai, casou com a mãe e teve filhos com ela. Cercamos a história dos homens e descobrimos que o homem sem o Espírito Santo, sem Deus dentro dele, ele tem um símbolo, um porco, um suíno. Porque o suíno é um dos poucos tipos de animais, um porco que não tem articulação no pescoço. Você nunca vai ver um porco olhar para cima, só para a terra, só no meio de podridão. Assim é um homem sem Deus dentro dele. Será que tem algum crente desse jeito do seu lado? Gente que vive mascarado, só porque colocou um terninho comprado ali no Vem Que Tem, só porque tem uma carteirinha comprada, porque hoje até consagração se compra, só porque a irmã tem um cabelo comprido que vai até lá no pé, só porque a pessoa está do seu lado, pensa que pode enganar Deus. Quando Deus olha do céu para a terra, Ele não enxerga a gente por fora, Ele enxerga a gente por dentro. O homem sem o Espírito Santo não presta, não vale nada. É um porco. Pastor, se o símbolo do homem sem Deus é um porco, qual é o símbolo do homem com Deus? Solta o cinto para voar comigo. Uma águia. O homem com Deus dentro dele é como uma águia. Tem força nas asas para voar mais alto do que qualquer pessoa. Tem autoridade para atravessar uma tempestade, tem visão para enxergar qualquer coisa a quilômetros, e outra, é rei, tem o seu reino, impera e ninguém pode derrubá-lo. Será que tem algum crente águia aqui no meio? Deixa eu ver. Aqueles crentes que tem Deus dentro de si, por gentileza, tire o pé do chão para adorar a esse Deus. Levante as duas mãos para o céu. Senhor, eu quero agora um sinal da sua presença aqui. Se é verdade que um homem com Deus, ele transcende, onde houver alguém aqui que tem intimidade suficiente contigo, enche ele de poder até ele extravasar agora. Eu quero ouvir o barulho dos pentecostais. Recebe mais. Levante a mão direita para cima. Coloque ela no ombro do seu irmão, por gentileza. Agarre ele pelo ombro. Chacoalhe ele até ele ficar irritado e diga para ele: escute aqui, cidadão. Se a partir de hoje eu ver você lamuriar, achar que é mais fraco do que qualquer um, ficar com espírito de galinha da Angola, que só sabe falar: tô fraco, tô fraco, tô fraco. Diga: eu vou lhe dar um cascudo na cabeça. Diga: porque Deus, diga, eu estou falando Deus, habita dentro de você. Deus habita dentro de você. Deus habita aí. Estou ouvindo barulho de espadas. E quando eu escuto barulho de espadas é porque a guerra começou. Demônios estão degladiando contra anjos por causa desta afirmativa. Eles serão derrotados porque você vai sair daqui cheio de Deus. Deus vai habitar dentro, não fora. Deus não vai caminhar ao seu lado. Ele vai caminhar dentro, 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 dentro de você. Meu Deus,
gentileza, tome o seu assento. A Shekinah começou a relampejar. Daqui a pouco vai trovejar, Zé Roberto. Meu Deus do céu, sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Agora olhe para o seu irmão e diga assim: está gostando? Diga então, prepare o lombo, porque vamos apanhar agora. Quantos querem ser possuídos por Deus? Quantos querem que cada célula do seu corpo seja tomada pelo Espírito Santo? Então escute. Como é que a senhorita quer que Deus habite dentro deste vaso de barro? Se a senhora leva uma vida desgraçada e miserável, como é que a senhora quer que o Espírito Santo lhe possua? Se a senhora vem à igreja do Senhor, com todo o respeito da palavra, travestida de Jezabel. Me fale. Como é que a senhorita quer que o Espírito de Deus, que é santo e majestoso, lhe use em profecia, usando essas roupas que dão vergonha até na gente que é homem? Imagina em Deus. Me fale. Fale para mim. Pastor, eu só vim aqui falar de doutrina. Não, eu vim falar de vergonha na cara. Você ainda tem isso? Então escute. O Espírito Santo não pode habitar dentro de uma pessoa que tem um espírito torto dentro dela, um espírito que transpira sensualidade. Uma pessoa que vem à igreja quer Deus, mas quer todas as pessoas. Pastor, mas é só mulher? Não, tem um monte de homem também que precisa tomar vergonha na cara do mesmo jeito, que entra dentro da igreja achando que a igreja é um harém, onde ele pode levar todas as mulheres que ele quer para onde bem entender. Escute, este lugar é santo, a igreja é do Senhor, esse lugar é da graça. Ô pastor, mas o meu pastor disse para mim que Jesus quer apenas o coração. O seu pastor é um irresponsável. E pode mandar ele vir falar comigo, que eu sustento o que eu estou dizendo aqui. É um irresponsável. Porque se Jesus quisesse só o coração, ele tinha feito você só o coraçãozinho andando pela terra. Jesus não é açougueiro. Jesus não é cardiologista para querer só o coração. Ele fez você completo, pés, para poder dançar na presença dele, mãos, para poder aplaudir e glorificá-lo, boca, para poder dar rajadas de glórias, e olhos para contemplarem a sua majestade. Quem serve é o mesmo Deus que eu, dê a ele o melhor que tem. Sabe por que você não sente nada? Sabe por que você entra dentro da igreja e fica aí com espírito de iceberg? Sabe por que esse barulho te irrita? Porque você está em outro nível. Nós estamos ligados em FM, você está em AM. Nós pensamos no céu, você só pensa na terra. Nós queremos Deus, você quer aquilo que Deus pode lhe dar. Sabe por que Jesus não lhe dá aquilo que você pede? Porque você não se entregou a Ele. A única coisa gratuita que temos na igreja, eu prego isso sempre, é a salvação. A unção de Deus custa caro. Custa renúncia. Pastor, quer dizer que eu tenho que deixar de ser feminina? Não.
É possível ser uma mulher de Deus, ser feminina e ser cheia do Espírito Santo. É possível ser um homem moderno, mas ser cheio do Espírito Santo. É possível ser um empresário, ter várias pessoas do seu lado lhe acompanhando, ter status na mídia e ser cheio do Espírito Santo. Isso é uma questão de caráter. E o Espírito Santo prima e preza o caráter da sua igreja. Quero hoje tocar o céu. Peça para Deus trabalhar no seu caráter. Jesus vai mudar você hoje. O Senhor vai, primeira coisa que Ele vai fazer é pingar o colírio que está lá em Apocalipse 2 e 3 nos seus olhos. Você não vai mais enxergar como você enxerga. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que Jesus vai tapar a sua vista para as coisas más e vai te dar uma nova visão. Você vai voltar a ser crente como era há muito tempo atrás. Vai voltar a ser um menino. É melhor ser um menino na casa do Senhor do que ser esse velho que você está aí, cheio de convicções e filosofias terminantes. Sabe qual é o problema do crente? É quando ele envelhece na igreja. Aí vira uma tribulação. Ele esquece de tudo que ele prometeu a Deus. No dia do batismo, foi lá, ficou lá parecendo um anjinho com aquela roupinha branca, com aquele olhar perdido de Dom Juan. A mãozinha assim, o pastor promete ser fiel à igreja? Prometo. Promete ser fiel aos usos e costumes da igreja? Prometo. Promete ser fiel à sã doutrina? Prometo. E tibum na alma. Aí levanta. 15 anos depois, senta com ele. A língua dele é maior que a da minha gravata aqui. O infeliz senta. Antigamente ele sentava na igreja com reverência. Hoje ele senta com ele, cruza as pernas, estica os dois bração, mascando chiclete. Dá 9 horas, o demônio das 9 horas pega ele e fala: pô, esse cara não vai parar de falar mais não. Eu sei tudo o que ele está falando. Aí reúne com uma meia dúzia de outros geladões como ele e faz motim na igreja. Ó, a igreja tem que mudar. Está na hora da igreja melhorar. A igreja tem que mudar. A igreja está atrasada. Amado, a igreja não tem que entrar no seu ritmo de vida. Quando você nasceu, ela já existia há 2000 anos. Respeite a noiva do Cordeiro. Está entendendo? Não gosta do que é feito aqui? Saia daqui. Vai para outra, ali do lado tem uma outra, 100 metros daqui. Irmão, você pode encontrar igreja hoje nos classificados de São Paulo. Vai lá, aqui tem igreja que já não tem igreja que está dando até desconto no dízimo. Pode ir lá. Fala, não cobramos o dízimo, queremos só 50%. Tem igreja que vale tudo assim. Fazemos casamento de pessoas divorciadas. Tem lá que acontece tudo, vale tudo, vai para ela. E se não achar uma que lhe agrade, é só você ir no cartório e registrar uma que é facinho. É mais fácil abrir igreja no Brasil do que boteco. Agora a igreja não tem que mudar por causa da sua filosofia. Ah, pastor, mas a minha mente não me acusa, então portanto que a sua mente está cauterizada. Derreteu. O pecado é uma anestesia. O pecado ele anestesia o cérebro e a pessoa fica insensível. Pode falar o que for, ela não sente. É por isso que você está assim. Eu quero encrencar com você hoje. Porque Deus quer habitar dentro desse barro. Mas esse barro tem que ser amassado. Jesus vai quebrar este barro, vai moer ele nessa noite. Está doendo? Parabéns, é sinal que você está vivo. Duro é esse que está do seu lado aí, parecendo um Frankenstein. Parece que está vivo, mas não tem sensibilidade. Jesus, pega ele! Jesus, pega ele! Me arrume 3 guarda-costas para sair daqui hoje. Quer que Deus habite dentro de você? Limpe a casa. Pastor, mas o meu coração... Aí vem um outro. Irmãos, eu queria que vocês lessem os e-mails que eu recebo. Eu já contei aqui que eu recebi um e-mail um dia que eu liguei para o indivíduo que ele me deu o endereço dele. Não é quebrar o pescoço dele, mas na fé, sabe, na graça. E orar para Jesus ressuscitar ele depois, é claro. Ele mandou um e-mail assim: pastor, ore por mim porque eu sou muito fraco. E eu mandei para ele: por que você é fraco? Só acredito que todo dia quando termina o culto eu pego a minha noiva, minha namorada, coloco ela no carro, e na hora de ir para casa, pastor, a gente passa perto do motel, o diabo puxa um volante para o motel.
Outros mandam, não, a desculpa do crente, pastor, a carne é fraca. E eu respondo assim, e pecado é vitamina, é? Você é fraco aí peca para ficar forte, é isso? Há coisinha ruim. Nessa noite Jesus quer te dar mais, mas Ele não pode ir além dos limites impostos. Meu Deus não toca em coisa morta, a não ser que Ele queira ressuscitar. Ele quer fazer de você um grande homem, uma grande mulher, mas você tem que mudar de vida. Tem que estabelecer princípios. Tem que levar as coisas certas. Não podemos vomitar no prato que comemos e nem destruir a fé que nos for ensinada por aqueles que passaram a vida toda levando uma vida diferente. Tem alguns excessos? Tem, mas excessos que podem ser relevados, mas não apostatar da fé. Não. Quando o cristianismo protestante entrou no Brasil, a igreja era uma. Não estou falando de placas denominacionais. A unidade era uma, porque o sofrimento atraía uma igreja a outra e todos trabalhavam juntos. Quando a igreja cresceu, ela se dividiu em 5 igrejas. Quer marcar aí? Dos lados opostos, nós temos de um lado aqui uma igreja que é anarquista. No lado oposto dela temos uma igreja fanática. Nenhuma das duas presta para Deus, porque a fanática faz misérias no nome de Deus, e a anarquista faz misérias usando o nome de Deus. Eu vi uma mulher um dia na televisão e eu senti nojo, náuseas. Uma grande líder evangélica do Brasil. Uma certa jornalista perguntou para ela: o que é Deus para você? Ela disse: Deus é uma coisinha gostosinha. Outros vão falar de Deus, não, Deus é o cara. Tenha respeito. Vá falar isso para um juiz. Vá com o estilo de roupa que você usa para vir à igreja na frente de um juiz, para ver o que ele faz com você. Temos mais respeito diante de homens do que diante do Senhor. É por isso que a igreja está vazia da sua graça, mas Ele vai mudar essa situação. Ah, se vai. Duas coisas vai acontecer com o pastor Marco aqui no Bom Retiro. Ou esse culto vai prolongar por mais uns 10 anos, ou daqui a pouco vão me tirar ele por causa que eu estou falando coisas aqui. Mas eu acredito que vai prevalecer a primeira história. Enquanto o Senhor me der graça e saúde, tiver gente querendo ouvir, nós vamos falar sobre isso. Poder e responsabilidade. Deus pode habitar no corpo de barro, mas o barro tem que ser trabalhado. Quem quer ser trabalhado por Deus, que dê um grito de aleluia. Você teria coragem de abrir mão dos seus prazeres efêmeros e pequeninos por uma glória transcendental? A minha Bíblia diz no livro de Hebreus que pela fé Moisés, sendo homem já feito, quando a Bíblia diz que ele era homem já feito, é porque a mente dele já podia raciocinar. Se fosse um adolescente, ele seria levado pelo ímpeto do momento. Mas diz que, sendo Moisés, um homem já feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, príncipe do Egito, para por um pouco de tempo ser humilhado junto com o povo de Deus, porque ele enxergava aquilo que era invisível. Quanto você está disposto a deixar para que Deus lhe use? Meu corpo está arrepiado aqui. Vou lhe contar uma história. Não é doutrina, é só uma história. No meu livro Chamada de Fogo, eu conto a história de uma mulher chamada irmã Oriovalda, uma grande mulher de Deus em Uberlândia. A irmã Oriovalda é uma mulher rica. O marido dela é um grande fazendeiro, o pastor Ranulfo. E ela é uma mulher sem igual. Devo a Deus e a essa mulher, porque eu estava desviado. Ela veio na minha casa me buscar para me trazer para a igreja. Uma das pessoas que o Senhor usou para me trazer de volta para os caminhos dele. E um dia eu sentei com ela e ela falou para mim assim: você nunca vai ser um homem comum, porque o Senhor te escolheu desde o ventre da sua mãe. Por isso, tudo na sua vida vai ser diferente.
Você vai ter que aprender a lidar com circunstâncias, vai ter que aprender a deixar muito dos seus desejos de lado, pelo que Deus vai lhe dar. E ela contou para mim a história dela. Ela chegou a ser Miss do Triângulo Mineiro. Ela era uma mulher linda. Até hoje você olha para ela, você percebe que ela era uma mulher muito linda. Ela disse que ela recebeu Jesus como Salvador e recebeu o dom da palavra. E ela pregava e prega muito. Ela pega eu e mais 10 pregadores do Brasil e coloca debaixo do braço. E mestre na palavra, com eloquência e tudo mais. Eu vi Jesus usar essa mulher de uma forma magnífica. Eu vi uma vez ela colocar 50 pessoas em fila indiana, ninguém falava em línguas. Ela veio orando com eles daqui para lá. Quando ela voltou do outro lado, onde ela toca, todos falaram em línguas estranhas. Eu nunca vi aquilo. E uma vez falando com ela, ela disse: quer saber qual foi o preço que eu paguei? Eu disse: qual? Ela disse que enquanto pregava, multidões vinham para vê-la pregar. E até por causa do status que ela tinha e da beleza dela. E um dia em oração, ela disse que o Espírito do Senhor falou com ela assim: o seu corpo me atrapalha. Ela disse: por quê, Jesus? Porque você é muito bonita. Metade da plateia não ouve o que sai da sua boca. Os homens são atraídos pelo seu corpo. Ela disse: o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor perguntou: você ama mais o seu corpo do que a minha unção? Diz: por quê? Está disposta a mudar para que eu possa lhe usar mais? Tocou na vaidade dela. Ela disse que ficou 60 dias orando, ficou atormentada, não dormia de noite. Ela brigava com Deus, porque tudo que ela amava era o corpo. Disse: Deus, mas... E o Senhor falou, Deus disse para ela: não vou lhe obrigar. É uma opção sua, estou lhe pedindo. Deus não obriga ninguém a fazer nada que a pessoa não queira. 60 dias depois ela orou e disse: Senhor, eu amo mais a sua unção do que o meu corpo. O Senhor pode fazer o que quiser. Hoje você vê a irmã Erovalda, eu a vejo por aí ainda. Ela continua tendo uma mulher com um rosto lindo, mas ela ficou imensa. Imensa. Você pergunta para a irmã Erovalda: você fica bem assim? Eu falei: eu estou bem com Deus, porque foi uma opção minha. Ele não me obrigou. Eu deixei ele fazer o que ele queria. E a unção de Deus veio sobre a vida dela. Por isso que eu disse, não é uma doutrina, é um caso. Tem coisas que Deus exige de uns e não exige de outros. Estaria disposto a falar isso com Deus hoje? Deus, o que é que eu tenho que fazer para ser mais de Ti? E se Ele lhe pedir alguma coisa que você ame muito, estaria disposto a deixar? Incline a sua cabeça. Diga a Deus até onde você está disposto a ir com Ele, para que Ele lhe dê essa unção. Só que antes de se decidir, lembre que a vida é curta. E que tudo acaba. A beleza acaba. A riqueza acaba. Status acaba. Tudo acaba. E a única coisa que fica para a eternidade é aquilo que plantamos no reino espiritual. Vós sois templo do Espírito de Deus. Pastor Marco, doeu agora. Eu estou vendo gente chorar. Chora mesmo. A resposta das suas indagações está aqui. Você não tem pedido para Deus falar com você, por que Ele não lhe usa, por que Ele não te dá? Ele está falando hoje. Não queria ouvir? Escute. O Senhor quer possuir a sua alma. Ele quer que o seu corpo seja um tabernáculo andante na terra. Ele quer que cada parte do seu corpo seja transformada em átrio, lugar santo e lugar santo dos santos. Ele quer um sacrifício no seu coração, sendo o altar divino. Os seus olhos são a candeia do seu corpo. Deus quer hoje envolver você numa dimensão de autoridade que você jamais viu na terra. Levante a cabeça, respira fundo e dá um glória a Deus. Acabou o glória, aleluia.
É difícil dar glória a Deus quando a espada está no pescoço da gente, não é? Quer que Deus faça na sua vida algo que Ele nunca fez? Faça para Ele algo que você nunca fez. É recíproco. Tira o dedo do fundo do rio. Pega os seus conhecimentos, coloque eles num canto. Abra a sua alma, deixe Deus treinar o seu espírito. O Espírito Santo está ansioso nessa noite. Ele está olhando aqui de cima, está fazendo uma revoada aí com a caneta na mão e um papel. Eu até imagino ele dando uns pulinhos, dizendo: é hoje que eu consigo entrar nessa casa. Pastor, mas eu tenho o Espírito Santo. Tem, mas você deu para ele só o quartinho da empregada. Ele quer a suíte da sua vida. Está entendendo? Ele quer a sala, ele quer a cozinha, ele quer a casa inteira. Ele quer o tempo. Pastor, mas ele é egoísta. Não, é para o seu próprio bem. Eu não conheço ninguém que tenha se entregado a ele, que tenha perdido. Pastor, mas é difícil. Eu sei, Pedro um dia teve a mesma dificuldade. Falou: Jesus, o que é que eu ganho com tudo isso? Jesus disse: nessa vida eu te dou 100 vezes o que você perdeu, e na outra eu te dou a vida eterna. Ponto final. Quem é que ganha desta palavra? Ninguém ganha. Olhe para o seu irmão e diga para ele: ficou sério o negócio agora. Diga para ele: até onde você está disposto a ir? Diga: você vai ficar com água só pelos pés? Só pelos joelhos? Só pelos lombos? Ou você tem coragem de nadar? Então tira a roupa de banho, tira aquela roupa que não me deixa sentir nada, e vamos navegar, vamos nadar, vamos entrar dentro do rio de Deus, vamos sentir a graça. O quanto for possível um homem e uma mulher ser cheio, vamos ser este homem, vamos ser esta mulher. Você tem que ser o melhor naquilo que faz. Você está entendendo isso? Fica de pé comigo, mas fica de pé com o peito cheio de alegria, para dar a Deus o melhor que tem. Escute. Salvo as pessoas que são tidas com um QI muito acima da média, os seres humanos normais que querem ser bons em uma coisa, eles são dedicados. Pegue o moço que passou em primeiro lugar na USP e vai ver a vida dele. Você vai chamar ele de louco. 12 horas estudando de frente a um livro. Quer ser o melhor daquilo que faz? Pegue o melhor jogador. Ele vai passar mais tempo treinando, vai ter a sua concentração. Pegue toda pessoa que hoje canta e está aí no meio secular. Eles já cantam, mas estão lá fazendo um cursinho de voz. Se você quer ser o melhor com Deus, você tem que treinar o seu espírito. Eu estou lhe fazendo uma proposta nessa noite que ninguém nunca lhe fez. Eu estou pedindo para você abrir a porta da sua vida e deixar o Espírito Santo possuí-la. Sabe o que significa Emanuel? Deus dentro do barro. Pastor, por que Deus precisa entrar dentro desse meu corpo? Porque a terra é sua. E Ele não vai entrar aqui e tomar ela de você, não. Ele vai te ajudar a expulsar os demônios daqui. Os demônios vão estar andando pelas ruas e quando olhar para você não vão ver carcaça, vão ver quem está dentro de você. Por que tem algumas pessoas que são diferentes, pastor? Por causa disso. É só isso. Você está entendendo? É só isso. Perguntar para mim: pastor, o senhor jejua quanto tempo por dia? O senhor fica quantos meses de jejum escondido? Eu falo: não, não é isso. Não é o ato exterior, é aquilo que o coração deseja. Desde menino eu disse: Deus, eu quero o quanto for possível receber de ti. Quer ser uma pessoa assim? Fecha os olhos. Meu Deus. Fecha os olhos. Eu sinto a presença de Deus aqui.
aquele hino para mim que nós tocamos semana passada, não sei se você tá... Vai chover. Vai chover. Alguém toca ele? Fecha os olhos. Mas não pare de tocar, não pare de tocar. Toque para mim. Eu quero que saia do lugar aí agora. Todo homem e toda mulher que está cansado de levar uma vida à beira da glória, sempre a um passo da unção. Gente que quer mais e que tem coragem de pagar o preço, que tem coragem de fazer Deus presente dentro do seu vaso. Saia do seu lugar e vem aqui. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do Fecha o guarda-chuva. Abra as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá como chuva. Venha. Jesus virá. Fecha os olhos, adora a Deus. Adora o Senhor. Então chame por Ele. Vai chover. Abra as comportas, Senhor. Abra as comportas do céu. Derrama sobre o teu povo, Pai. Oh, aleluia. Vai chover. Abra as comportas do céu. Verachuri cantoro basuri me candarabanagarra série me Quero que você agora pegue no braço do seu irmão, pegue no braço da sua irmã. Prepara a tua mobília. Senhor, pode se mudar para cá. Que a sua chuva vai descer. Tem um monte de casa que está desocupada, Senhor. Vai chover. Vem habitar no corpo desses homens e mulheres. Abra as comportas. Feche os olhos.
Você vai orar comigo agora. Mas essa oração não pode sair só da boca, tem que sair do coração. Feche os olhos e diga comigo: Deus, a minha casa é sua. Eu lhe peço perdão, porque às vezes não lhe dei todos os cômodos dela. Mas não foi porque eu não queria. Não foi porque eu não queria. Foi porque eu não sabia. Foi porque eu não sabia Que o Senhor podia fazer coisas tão grandes. que o Senhor podia fazer coisas tão Deus, Deus, nessa noite, nesta noite, eu lhe dou liberdade eu lhe dou liberdade para esvaziar a minha casa para esvaziar a minha casa daquilo que não presta. daquilo que não presta. Tira de mim Tira de mim essa fraqueza da carne, essa fraqueza da carne, essa fraqueza dos sentimentos. essa fraqueza do sentimento. Tira de mim Tira de mim esse caráter deteriorado. esse caráter deteriorado. Tira aquilo que não te ajuda, Tira aquilo que não te aquilo ajuda, que atrapalha. aquilo que atrapalha. Purifica os meus olhos, os meus ouvidos, purifica os meus lábios, os meus pés, as minhas mãos, e sobretudo, purifica o meu coração. Senhor, eu quero agora que o Senhor venha morar dentro de mim. Eu não quero que o Senhor venha visitar, não, eu quero que o Senhor venha morar. E me desculpe, mas depois que o Senhor entrar aqui, eu vou trancar a porta e vou jogar a chave fora. Nunca mais o Senhor vai sair de dentro de mim. Feche seus olhos. Espírito Santo, quem ora aqui é o teu servo. Eu não sou o melhor homem que existe no mundo, Senhor, mas eu sou um daqueles que mais te admira. Pela autoridade que a sua palavra me concede, eu oro agora para que a Assembleia de Deus do Bom Retiro agora comece a tremer, porque eu quero a sua nuvem relampejando aqui dentro, e eu quero que cada homem, cada mulher receba a sua presença maciça. Eu quero que cada coração receba a sua presença até não aguentarem mais. Vem, vem, desce do céu sobre eles, agora, 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 já! Jesus disse: eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Levante lá em cima. Eu vou contar até 3. Você vai jogar no chão e vai pisar no chão. Vai jogar no chão e vai pisar em cima, acreditando que nada, nem ninguém, nunca mais vai separar a sua amizade com a amizade de Deus. Você e Deus hoje são unanimidade. Você e Deus são um. Jesus disse isso: assim como eu e o Pai somos um, nós somos um. Levante a mão. Um. Jesus vai começar a lhe usar como nunca antes te usou. 1,5. Há uma glória entrando dentro da sua casa, que as pessoas vão ter dificuldade para dormir de tanta glória naquele lugar. 2. Jesus vai abençoar o bairro inteiro. 2,5. Onde a planta do seu pé pisar, o Senhor vai lhe entregar. 3. Jogue no chão